aí os erros. Gravado nos adoráveis estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade de que os parques só tem areia suja e brinquedos quebrados. Esse é o podcast Direito do Mato, sou Maria Alice e vim ensinar a apresentar um podcast. E aqui é o professor Vinícius de Almeida com mais uma ajuda para você com o seu crush. Chega nele e diz o seguinte: na minha vida, você é flagrante e preparado. E eu sou Fabrício Brown e estou terceirizando os meus trabalhos com a minha querida filha, Maria Alice. Eu sou o professor Fernando Machado, essa é mais uma cantada bíblica. Você é a mais linda das mulheres, siga a trilha das ovelhas e faça suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Acho que o flagrante preparado vai ter mais sucesso nesse mundo. Essa aqui acho que não vai. Mais curtinha. Essa aqui ficou meio longa aqui. O livro de Cânticos é meio complicado. Tem até umas passagens que eu nem li aqui por causa da Maria Alice, que está aqui presente hoje. Irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação. E temos aqui hoje que fazer os nossos agradecimentos à Unigran, que nos dá todo o suporte técnico, ao Paulo, que comanda toda essa equipe aqui, que envolve cenógrafos, que envolve produtores, editores, revisores, operadores de drone. Agradecer a você, irmão e irmã, que nos ouve, que nos acompanha, que nos dá o seu carinho em forma do tempo e da sua audiência. E agradecer também, cumprimentar a Maria Alice, que está aqui hoje, conhecida como Pequeno Elfo, que está aqui hoje ensinando a nós como apresentar um podcast de maneira adequada. E você pode continuar acompanhando os nossos trabalhos em todas as redes sociais. Vá lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, e também em cada uma das redes de streaming, Spotify, Orelo, Deezer, e se quiser nos assistir, agora um pouco mais agradável com a presença da Maria Alice, você pode nos acompanhar lá pelo YouTube e pelo Rumble, que continuamos ainda sendo o único podcast de direito. E assistir os episódios passados e esse também episódio do Direito do Mato fica melhor ainda se você adquirir a nossa caneca do Direito do Mato. Então, se você quiser, é só entrar em contato com a gente. Oi, Maria. Cumprimento aqui. Dá um punch. É só entrar em contato com a gente que a gente passa todas as informações em relação a valores e frete. Bonita caneca, né, Maria? Você não acha que os nossos ouvintes merecem uma caneca do Direito do Mato? Responde. Sim. Isso. Viu? Nossa caneca foi aprovada pela Maria Alice, então corre para adquirir a sua. Iniciando então mais este episódio, vamos aqui para a nossa primeira notícia da tarde. Pastor que obteve título pela fé não consegue vínculo com a igreja. A segunda turma do TRT da segunda região manteve sentença que afastou o vínculo de emprego entre um pastor e a Igreja Universal do Reino de Deus. De acordo com a decisão, a relação entre as duas partes era de natureza confessional, conclusão obtida a partir do conjunto de provas apresentadas no processo. De acordo com os autos, o depoimento do homem demonstra ausência de ânimo contratual na sua vinculação com a igreja, uma vez que o engajamento para o exercício do ofício de pastor teria se dado por fé própria e autodeclarada vocação pessoal. O pastor disse ainda que antes de assumir essa posição já tinha ligação com a instituição em diversas outras atividades e que sempre teve o desejo de ser pastor. Para isso, trilhou todas as etapas necessárias. Tornou-se membro da igreja, depois obreiro e passou pelos batismos necessários. Segundo o juiz relator, Rodrigo Garcia Schwartz, não se trata de negar a possibilidade de existência de relação de emprego entre ministros de confissão religiosa e a organização. O caso concreto, no entanto, entre aspas, evidencia que o vínculo que unia o reclamante à sua igreja era de natureza exclusivamente confessional e não empregatícia, fecha aspas. Com o afastamento do vínculo de emprego, todos os demais pedidos presentes na ação ficaram prejudicados. Então o pastor aqui, ele queria ter seu vínculo empregatício reconhecido. Deixa eu perguntar uma coisa, que você, como o pessoal que ouve aí o Direito do Mato, sabe que eu sou bem leigo, né? Agnóstico. Agnóstico. O que é obreiro, hein? O cara bateu uma laje? O que é? O cara do quê? Bateu uma laje?
Obreiro, bom, na igreja católica não tem obreiro, então eu fico um pouco meio perdido. O né? obreiro é aquele que desempenha alguma atividade ajudando na obra do Senhor. Atividades isso aí. A construção diversas, da exato, obra. exato. Não faz- Atividades Realiza a obra, que não necessariamente uma obra de alvenaria. É uma obra de alvenaria celestial. Tá certo. não seria, como a lei de licitação, né, considerado uma obra ou serviço de engenharia, né? Que é toda a segunda lei de licitação, é toda modificação do espaço físico restrita ao trabalho do engenheiro e do arquiteto. Esse é o conceito de obra para a lei de licitação, né? Mas aqui não, Aqui, é a no obra caso, do é Senhor. a obra do Senhor, né? Ah, E a obra do tá Senhor, certo. ela está muito além da lei dos homens, É o né? equivalente ao leigo na igreja católica. Você tem o clero e o leigo. Um leigo, talvez um diácono, alguém que desempenha alguma função. O diácono mesmo. é do Se bem que clero, o diácono é um ainda leigo tem- consagrado. É um leigo consagrado, exato, que realiza algumas atividades ali, de forma normalmente voluntária, auxiliando na obra do Senhor. Aqui o nosso caso é um caso bastante interessante porque atualmente nós temos uma realidade um tanto diferente com relação às igrejas, porque nós temos grandes igrejas, não grandes igrejas, a igreja é uma só, né? Nós temos grandes congregações que tem toda uma estrutura, quase como uma estrutura empresarial, no sentido de especialização de funções, profissionais trabalhando, contratos firmados. E essas igrejas, assim como a Igreja Católica também, contrata seus empregados para realizar determinadas atividades. A igreja não vive, pelo menos as igrejas maiores, não vivem exclusivamente de serviço voluntário. Elas têm atividades profissionais, pessoas que são contratadas como empregados. Agora, um ponto delicado que acontece é justamente em relação àqueles que realizam as atividades, são chamadas atividades de natureza vocacional, que no caso da Igreja Católica o padre, que no caso das igrejas evangélicas o pastor, o cooperador, a denominação que se dá para essa pessoa que assume essa condição de líder espiritual de determinado grupo. Essa função, ela não é considerada uma função de natureza trabalhista, não gera vínculo empregatício. Por quê? Porque essa função de direção espiritual, de liderança de uma comunidade, ela é considerada uma atividade vocacional. Então você não tem como estabelecer obrigações entre empregador e empregado. Qual é o seu serviço, qual é a sua jornada de trabalho, o que é que você deve fazer, o que é que você não deve fazer. Então você não tem esse tipo de vinculação, justamente porque ela é uma atividade considerada uma atividade, então, confessional, que é uma vocação da pessoa. Então, assim, em um primeiro momento, a gente vê, acho que todos os requisitos, né, de uma relação de emprego. Pessoalidade, né, a subordinação jurídica, eu acredito que eles recebem, né? Então, aí uma questão Mas é que tem esse plus, né? Exato, você não tem como, por exemplo, quais são as tarefas do pastor? Você não tem como definir. Ele vai ter uma série de atividades que fazem parte da convivência daquele grupo comunitário. A questão de ser uma atividade gratuita ou a existir uma contrapartida, por si só não gera vínculo. É muito comum, e acredito que na maioria dos casos, sim, eles recebam um valor que está estabelecido a título de ajuda de custo, a título de algum incentivo ou um caráter indenizatório para a realização da sua função, mas não tem natureza remuneratória. O trabalho voluntário também. Na Igreja Católica, por exemplo, nós temos padres que recebem determinado valor. Outros padres religiosos não recebem nada, tem apenas ali os seus gastos básicos são mantidos pela organização. No caso dos pastores, é muito comum que eles recebam, sim, uma remuneração. Só que uma contraprestação. Só que essa contraprestação não tem esse caráter remuneratório. Por isso, ele não é considerado, então, salário. E aqui é que gera, então, essa dificuldade. Porque muitas vezes um pastor, ele vai se dedicar à igreja 5, 10, 20, 30 anos e vai chegar ao final da sua vida, ou vai ser afastado das atividades, ou vai sair das atividades, vai entender que ele não tem mais a vocação necessária e ele não tem nenhuma garantia trabalhista. E aí o que muitas vezes acaba movendo algumas ações judiciais na Justiça do Trabalho visando o reconhecimento desse vínculo trabalhista. Principalmente pensando também assim,
questão previdenciária, né? Mas na questão previdenciária, as instituições fazem o recolhimento, né? É que o ministro de confissão religiosa, ele pode fazer o recolhimento para a Previdência Social. Então, ele faz o recolhimento, mas ele vai fazer o recolhimento, então, como facultativo, né? Ou, se ele recebe a remuneração, a própria instituição faz o recolhimento dele na condição de contribuinte individual. Então, aí ele tem o recolhimento previdenciário. Aí, normal, como qualquer outro segurado, ele vai cumprir os requisitos e ele vai obter aquele benefício. Agora, a grande questão é na seara trabalhista, né, diriam os doutrinadores, né? Porque é muito difícil você delimitar garantias trabalhistas para, por exemplo, um pastor. Pastor tem direito a férias? Será que ele está cumprindo horas extras? Não, por exemplo, ele tem direito a férias? Ele tem direito a descanso intra-jornada? Porque o inimigo não dorme. O inimigo está o tempo todo aliciando o Cordeiro de Deus, né? O Filho de Deus, né? Então o inimigo está o tempo todo. Aí você tem como... Ele não pode tirar folga jamais. Imagina, pastor, o inimigo está me atentando. Aí o pastor fala, estou no meu horário de almoço. Então perceba que você não consegue vincular uma relação trabalhista. Ou então tá tem as 11 horas, né, da jornada da interjornada, tem que dormir um dia ou outro para começar. Não só em horário comercial que tem que aparecer. Alguém moribundo tem que ir no hospital fazer a unção dos enfermos, né? Ou então no velório de fim de semana que você estava programado para jogar bola, aí você tem que ir no velório de alguém fazer as exéquias. Então, por exemplo, o padre tem a folga semanal dele, normalmente na segunda-feira. Então, na segunda-feira é a folga do padre. Segundo a CLT, o descanso semanal remunerado preferencialmente ocorre aos domingos, mas o padre não dá para descansar no domingo, que domingo é o dia do Senhor, é o dia que ele mais trabalha, que ele vai celebrar ali várias missas. Né? Então, normalmente, a folga do padre é na segunda-feira. Do pastor, eu acredito também que tem o dia ali em que ele fica desincumbido de alguns compromissos. Porque todo mundo é filho de Deus, né? Exatamente, né? Mas não deve, porque, como diz o Fernando, o inimigo está aí para tentar todo mundo. O inimigo está à espreita o tempo todo. Putinho osso, sete pele, mochila de criança. Mas aqui, só fechando, o professor Vinícius falou na questão previdenciária. Aí, em relação à questão previdenciária, ele é um segurado como qualquer outro, ele recebe os benefícios previdenciários como qualquer outro. Seja uma aposentadoria, seja um benefício por incapacidade, normal. Né? Evidentemente que do padre espera-se que não tenha pensão por morte, né? Que ele não tenha dependente, né? É o ideal. Do padre espera-se que não, né? Então, mas em tese ele tem direito a todos os benefícios. Mas assim, parando para pensar, faria um pouquinho, pensando no pastor aqui, né? Faria um pouco de sentido mesmo ele propor uma reclamação trabalhista, porque se reconhecesse esse vínculo como empregado, né? A chance de ter uma contribuição maior, né? No sistema previdenciário. Mas é possível que o pastor seja empregado, dependendo da forma como ele seja admitido. Às vezes as funções que ele venha a exercer não seja exclusivamente da questão ligada à parte da profissão também, né? De fé, mas vá para outra questão de gerenciamento, ele pode ter outras atividades que ele pode ter reconhecido. Aí, nesse sentido seria possível. Ou até da forma como ele é admitido. Então a empresa vai dizer, você vai fazer tais atividades, você vai dirigir um culto, você vai atender, você vai ministrar a escola dominical, você vai ter uma série de atividades aqui, você vai ter que trabalhar tantos dias, tantas horas, você vai receber determinado valor. Ele é contratado como empregado, não é vedado que seja contratado dessa forma. Em várias igrejas também, na figura do pastor, né? Nisso não do padre. Ele não é exclusivamente pastor. Ele tem a profissão, o emprego, o trabalho, tudo, e também é pastor. Ali também atua como pastor. Então, aí, realmente é um trabalho extremamente voluntário nesse sentido. Equivalente na Igreja Católica seriam os diáconos, né? Que todos têm suas vidas, seus trabalhos, etc. E auxiliam o clero também. Então, aí, como voluntariado. Então, nesse ciclo natural aqui da Igreja Universal, então não há como configurar, né? Começa como membro, vai para o obreiro, né? Obreiro da obra de Deus. E batismos necessários. Não necessariamente que é batismo mesmo? Então, mas não necessariamente que seja um plano de cargos e carreiras, né? Que a pessoa vai cumprindo, mas normalmente é que o líder espiritual de uma comunidade,
essa liderança, ela depende de uma vocação, mas ela também é conquistada ao longo do trabalho em que ele vai demonstrando perante a comunidade. Então ele vai participando dos cultos, ele participa do pessoal ali da música, ele vai desenvolvendo um trabalho, ele vai ganhando autoridade e confiança, evidentemente, desde que ele seja ungido pelo Senhor também, né? Porque é uma atividade vocacional. Como você falou, é uma coisa bem estruturada, né? Tem uma Exatamente. Ele vai ali, por exemplo, ele vai ganhando experiência, vai ganhando trato com o ser humano, e aí, em determinado momento, ele é, então, alçado à condição de um dirigente formalmente, né? Mas então, ele pediu muito cedo isso aí. Poderia ter esperado um pouco mais. Teve dado bispo, apóstolo. Agora vou resolver minha situação. E vamos para mais uma das nossas notícias, muito bem separadas pelo professor Vinícius. STF invalida a lei que permitia usar depósito judicial em ações sociais. O STF invalidou a lei do Estado de Pernambuco que permitia a utilização de depósitos judiciais e extrajudiciais de terceiros em programas e ações sociais e no pagamento de precatórios judiciais relativos a créditos de natureza alimentar. Por unanimidade, o colegiado julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Eu acho que a Maria Alice tem que ler agora. Então vai aqui. No microfone. Essa? É. A ação foi ajuizada pelo PGR contra a Lei Estadual 2305-2, que destina para contra central de depósitos, procedimentos ou depósitos judiciais, extrajudiciais em dinheiro, à disposição do Poder Judiciário Estadual da Secretaria da Fazenda. Não entendi nada. Entender também ninguém aqui entendeu o que quer dizer. Não, nós também não. E de acordo com a lei, de 50% a 80% dos créditos transferidos à conta central deverão compor um fundo de reserva, recomposto mensalmente pelo Estado. A relatora da ação, ministra Rosa Weber, constatou que a lei cria desarmonia no sistema de peso e contrapeso, pois autoriza a ingerência do Executivo em valores depositados por terceiros em razão de processos dos quais o ente federativo não faz parte. Ó, mão grande aí. Aí é uma mão grande. Esse tema é muito interessante porque ele é bem técnico, só que ele trouxe uma criatividade por parte dos estados que eu achei genial. Que foi o seguinte, por exemplo, você tem um contribuinte tributário que ele não sabe para quem pagar, por exemplo, um determinado imposto. Aí não sabe se vai pagar para o município ou para o estado. Aí o que ele faz? Entra com uma ação de consignação e pagamento. Vai lá, faz o depósito. Aí o que o Pernambuco fez? Editou uma lei dizendo o seguinte: vamos pegar os depósitos judiciais, vamos transferir para uma conta do Tesouro, Tesouro Direto, e aí a gente vai distribuindo esse valor. Como esse é um valor que ninguém está esperando de imediato, porque tem uma ação judicial discutindo, a gente vai recompondo esse valor, só que ele fica lá em conta, a gente tem dinheiro em conta e vai distribuindo. E, já que é uma conta do Tesouro Único, esse dinheiro rende. Então, ele usava o dinheiro, daí quando a parte precisava de novo, ele devolvia, só que ele ganhava os rendimentos. Então, ó a genialidade que os estados tiveram nesse tipo de... E a malandragem, né? Porque, em tese, não estão precisando, mas a hora que alguma ação grande precisar e o Estado não estiver preparado, ele vai ter que puxar o recurso de algum lugar, né? Mas o Estado, ele estabelecia que um mecanismo de recomposição mensal. Então, ele ia pegando mais dinheiro, mas sempre deixando um pouco. Restinho, sempre o dinheiro mais antigo, ele ia recompondo de forma para evitar que houvesse ali uma necessidade eventual e não houvesse como pagar. E como tinha um rendimento, né, não precisava colocar o valor integral. Já tinha um rendimento, ele fazia o abatimento, então colocava só um pouquinho. O interessante aqui para quem está nos ouvindo é que, assim, o que é esse dinheiro que é depositado? Perante ações judiciais que estão em trâmite no Poder Judiciário dos estados, né, as partes eles precisam depositar valores, tem valores que são bloqueados pelo próprio Poder Judiciário, e esses valores eles ficam todos apreendidos em uma conta única do Poder Judiciário. Não é do Poder Executivo, do Poder Judiciário que gerencia essa conta. Essa conta tem um rendimento, a hora que a pessoa tem direito ao recurso, transfere
para aquele processo e o credor, então, ele vem a receber, ou quem por direito tem o valor de volta, os honorários do advogado. Então, esse valor é gerenciado pelo Poder Judiciário, porque esse dinheiro não é nem do Poder Judiciário, é das partes que estão postulando. E aí vem o Estado e fala, opa, mas esse dinheiro está aí, por que não? São valores altíssimos e são valores que em algumas situações eles sequer são reclamados. São valores que acabam ficando. Imagina que uma situação em que num inventário que demora aí muitos anos, o valor foi depositado em juízo, o valor fica lá. O devedor não sabe para quem pagar, para qual dos herdeiros, eles não Pagou. montaram o inventário, deposita judicialmente e fala... Ou foi feita a venda de algum bem, o valor foi depositado, está esperando o final para decidir como vai ser feita ali a partilha, o valor fica lá. O Estado, o poder público como um todo, União, Estado, município, ele se incomoda quando vê algum dinheiro parado, ele quer ver o dinheiro... Ele quer ver a economia girar. Ele quer ver a economia solidária, né? Quer ver o dinheiro circulando. Ele ia lá e pegava. E assim, é um valor interessante, de 50% a 80%. Então, percebo que são valores altos que o Estado pegava. E ele poderia, então, ficar utilizando para suas despesas. Aqui não fala se havia alguma vinculação. Ele colocava ou não. ações sociais. As destinações, eu estava dando uma lida no julgado, as destinações eram assim as mais nobres possíveis. Era para programas sociais e também para ajudar na previdência dos servidores. Então, era uma lei que, assim, no primeiro momento o pessoal fala, pô, legal, faz sentido, é justo, não sei o quê, criativo. Só que, chegando no STF, foi apontada uma série de inconstitucionalidades dentro dessa lei. Primeira inconstitucionalidade é a própria separação dos poderes. Porque é uma lei falando, judiciário, pega esse dinheiro e joga para o executivo. Aqui já tem a violação ao artigo 2º. Outras inconstitucionalidades que foram vistas aqui era, por exemplo, no direito de propriedade. Porque o dinheiro não era do Estado. E o Estado que fazia esse gerenciamento lucrava com esse valor, só que na verdade o dinheiro é de terceiros, por exemplo, de particulares. Então, os particulares, eles não teriam esse rendimento. O rendimento ficaria por parte do Estado. Então, já tinha a violação ao próprio direito de propriedade. E, além disso, o STF, ele também verificou que há inconstitucionalidade, primeiro, porque é um Estado criando uma nova hipótese de depósito, que é uma coisa que a gente estuda lá em direito civil. E ainda, depósito judicial, processo civil. Então, está invadindo a competência privativa da União sobre legislar esse assunto. E ainda, a União, ela já legisla sobre a maneira como se tem que distribuir, tratar, melhor dizendo, os depósitos judiciais e extrajudiciais e uma lei complementar. Então, isso já violou uma outra competência da União, que é elaborar normas gerais em relação à política de crédito. Aí já vemos uma terceira inconstitucionalidade nesse assunto. E ainda outra coisa, violou também a competência da União em relação a normas de direito financeiro. Porque quando um dinheiro ele entra para a conta pública, ele acaba fazendo parte do orçamento do Estado. E para a gente trabalhar essa questão de forma bem regular, para o Brasil não ter uma confusão maior que já tem na questão orçamentária, precisa de uma lei nacional, que é justamente a parte da União, quando ele tem que elaborar essas normas gerais de direito financeiro. Aí vem, então, o Estado de Pernambuco e fala, não, peraí, vou criar uma nova forma de eu acrescentar o meu orçamento. Eu pego esse dinheiro, mas depois eu devolvo. Porque o Estado ou ele arrecada por tributos, ou ele tem a receita originária, ou ele vai gerar a receita dele. Aqui fica uma situação, uma espécie de um empréstimo compulsório, né? Empréstimo compulsório, né? Que ele pega o dinheiro, vou usando, devolvo. E a sacanagem é que ele devolvia sem a correção. Aí a parte, às vezes 10 anos depois, vai receber perdido pela inflação sem correção nenhuma. Então era muito bom, que realmente ele fazia a caixa para ele. E acabava ou não, entrava no orçamento, ou aquilo que era do orçamento para essas ações sociais, etc., previdência dos servidores e tudo mais, livrava o orçamento do gestor para ele mandar para outras coisas. Então você vai fazendo caridade com o dinheiro dos outros. O que o gestor público ele gosta, né? Mas temos que admitir, Pernambuco foi muito criativo. Na verdade, estava até dando uma pesquisada sobre isso. Até Mato Grosso do Sul já fez isso. Até Mato Grosso do Sul ele fez uma lei nesse sentido também, onde parte do que era destinado a arrecadar em depósito judicial ia para um fundo. Mas também o STF foi lá e acabou declarando inconstitucional.
Basta um estado ter a ideia. Os outros... Fala aí por que não, no né? grupo do WhatsApp dos estados e eles Deve já, ter ali, né? Um já copia e copiam. cola. Esse é o problema. Não basta ter a ideia boa, né? Tem que ver se ela é constitucional. O grupo do Confas ali, né? O pessoal já manda ali, tem uns secretários de Estado já... Não, e não é por faltas de inconstitucionalidade, né? Teve diversas inconstitucionalidades e inconsistências nessa lei aí. Irmãos e irmãs, chegamos então ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Reitero aqui os nossos agradecimentos à Unigran, ao Paulo, a você, irmão e irmã que nos acompanha, que caminha conosco pela trilha do Senhor. E agradecemos também a Maria Alice, que está hoje aqui colaborando com todo o seu conhecimento técnico sobre podcast e nos ajudando então a trazer um pouco de qualidade para este humilde programa. E aí, Maria, o que você achou da sua participação no episódio de hoje? Boa. Muito bom. E com essa aprovação da Maria Alice, também fica aquele convite para você conhecer mais o Projeto Direito do Mato. Acompanhe a gente lá nas redes sociais. Também lembra de conferir os nossos episódios passados em todas as redes de streaming. E você pode contribuir também com essa maravilhosa obra do Senhor, adquirindo uma de nossas canecas personalizadas do Direito do Mato. Por favor, entre lá no nosso site, digite o cupom 20% para você ter direito a 20% de desconto e frete grátis. É isso Na aí. região de Dourados. Na região de Dourados, Aqui perto da Unigran. não incluindo os distritos. Só... nas redondezas da Unigran também. É isso aí, pessoal. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes. Cadê meu açaí? Eu quero meu açaí. Dá o dinheiro. A remuneração é um açaí? É o açaí. Eu vou falar assim.